was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good. É reta final, concurso Guarda Municipal de Rio Largo. Lives exclusivas para você ficar super bem preparado para essas provas. E não esqueça, no dia 20 de setembro tem Revisaço. Vamos trabalhar tema do edital, foco total na Banquindeck. Então aproveite bem essa live, essa transmissão e garanta já o seu ingresso nesse aulão Prime, mais de 5 horas com resolução de questões. Conquistando disciplinado, vai participar desse mega aulão online. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma transmissão do Estou Preparado, professor Luciano junto com você para trabalharmos aqui uma revisão super top de direito constitucional. Olha aí pessoal, vamos falar sobre direito constitucional para a Prefeitura de Rio Largo, no Alagoas, isso mesmo. Nós vamos a partir de agora estar passando por vários tópicos do seu edital, olha que bacana, do seu edital, em exercícios, ajustando aquilo que precisa ser ajustado para chegarmos muito bem, fazer uma excelente prova, porque você sim está preparado. Você fez, estou preparado e agora nós vamos aqui, claro, nós não vamos aqui aprender. Vocês estão preparados, fizeram, estou preparado, estudaram conosco, tá? E agora nós vamos o quê? Nós vamos ajustar aqueles tópicos finais, relembrar aqueles pontos finais para que você possa ser o próximo aprovado e, claro, entrando aqui nas estatísticas maravilhosas que o Estou Preparado entrega, tá bom? Vamos lá, pessoal. Professor Luciano com você. Segue lá no Instagram, adv.luciano Souza. Vai ser um maior prazer ter você conosco lá. E vamos que vamos. Para cima, guerreiros. Olha só, primeiríssima questão fala assim. A instituição
Tribunal do Júri está prevista na Constituição Federal no artigo 5º, fazendo parte dos direitos e deveres individuais e coletivos e está diretamente ligado ao nosso ordenamento penal. Então, uma questãozinha que fala sobre o que, pessoal? Tribunal do Júri, tá? O Tribunal do Júri, ele sim tem previsão no texto constitucional, não tenha dúvida disso. É um tribunal que vai julgar alguns tipos de crimes, né? E aqui eu já tenho os princípios que nós precisamos lembrar do Tribunal do Júri, que é o princípio relacionado à plenitude da defesa, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, nós temos o sigilo das votações, olha aí, sigilo das votações, plenitude da defesa, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então são crimes, aliás, são princípios que devem ser observados no Tribunal do Júri. O júri, pessoal, é uma instituição milenar que a ideia é exatamente que o povo julgue. Então, vou pegar pessoas comuns do povo e que vai julgar todos aqueles que tenham praticado crimes dolosos contra a vida, tá? Crimes dolosos contra a vida. Então, quais são esses crimes dolosos? Plenitude da defesa é um princípio. Julgar os crimes dolosos, deixa eu colocar aqui, ó. Os crimes dolosos contra a vida, e é isso que a questão está pedindo, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Olha aí, soberania dos vereditos. Aqui são os princípios que nós temos do júri. A questão não cobrou exatamente os princípios. Professor, mas a questão pode cobrar os princípios? Pode. Aliás, são os princípios que estão gravados no texto da Constituição. Essa questão cobrou somente um dos princípios. Então, qual foi a competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida? O homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. Aqui nós temos os crimes lá do Código Penal, tá? E ele diz, ó, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes. Letra, claro, letra C. Letra C não, professor. Letra B de bola. Os crimes dolosos contra a vida, aqueles que estão previstos no artigo 121 do Código Penal, até o artigo 128 do Código Penal. Lá nós vamos encontrar os crimes dolosos contra a vida. Então, tá aí, né? Mais uma vez, os princípios são plenitude da defesa, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, que foi o que a questão trouxe, tá? A questão trouxe o sigilo das votações e a soberania dos vereditos, tá legal? Então, resolvida a questão, os crimes dolosos contra a vida, racismo e preconceito não, contra a administração pública não, tráfico de drogas, abuso de autoridade, tampouco letra B de bola, tá bom? A previsão do Tribunal do Júri está lá no inciso 38, tá? No 38 da Constituição Federal, nós temos ali a instituição do júri, que, claro, é um tribunal com garantia constitucional, é um tribunal que vai julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme nós acabamos de falar. Responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles que há intenção ou dolo de matar, né? Os crimes incluem 121, 122, até o 128, olha aí, pessoal, lá do Código Penal Brasileiro. Bacana? É uma das garantias previstas na Constituição Federal, assegurando a participação popular no julgamento de casos graves que envolvam a vida humana. Bacana a primeira questão, ó, superamos, vamos à segunda questão de direito constitucional. A questão agora fala sobre remédio constitucional, tá, pessoal? Jonas é servidor federal e há um direito na Constituição garantido a todos os servidores, mas condicionado seu exercício à existência de uma lei federal regulamentando. Ocorre que há anos nenhuma lei foi editada para regulamentar o referido direito. Caso pretenda obter o direito pela via judicial, Jonas deverá. Meus queridos, nós temos aqui um remédio constitucional que é chamado mandado de injunção, tá, pessoal? O mandado de injunção é um remédio constitucional que vai buscar a edição de uma norma regulamentadora para tornar viável o exercício de uma garantia constitucional.
Porque não adianta simplesmente eu ter um direito garantido na Constituição sem uma norma que regulamente o exercício daquele direito. Então, muitas vezes, a Constituição Federal, em face de norma constitucional de eficácia limitada, tá? O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É aquela norma que está na Constituição e que ela exige uma regulamentação de uma lei federal, por exemplo, para que ela possa ter a sua efetividade, para que ela possa ter o seu exercício. E muitas vezes a Constituição me dá o direito, mas ela diz, olha, esse direito só pode ser exercido se tiver uma lei regulamentando a matéria. E aí a lei não vem, o Poder Legislativo não cria a lei, e aí como é que vai ficar? Eu não vou poder exercer o meu direito? Nesse caso, o remédio constitucional cabível é o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção é cabível contra norma constitucional de eficácia limitada. Agora, ele é cabível, por quê? Porque o que é que eu quero? Eu quero uma norma regulamentadora. Eu quero uma norma regulamentadora para tornar viável o exercício daquele meu direito. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Habeas data. Não, letra A fica errada, né, pessoal? O habeas data é remédio constitucional quando eu quero conhecer dados relativos à minha pessoa, informação. Mandado de segurança também não. Mandado de segurança ele vai proteger o direito líquido e certo, tá? Habeas corpus também não. Habeas corpus é quando a minha liberdade de locomoção for violada, que não for o caso. Agora sim, mandado de injunção. Ação popular também não, porque a ação popular o que é que eu quero? Eu quero anular. Quero anular o quê? Um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, ambiental, enfim. Então, não é o caso. Letra D de dado é o nosso gabarito. Veja comigo aqui, ó, cada remédio constitucional, ele tem um objeto. Habeas corpus é a locomoção, habeas data é o direito à informação pessoal, dados, mandado de segurança é o direito líquido e certo, né? Mandado de junção, omissão legislativa, ou seja, eu vou ajuizar uma mandado de junção sempre que estiver a falta de norma regulamentadora. A ação popular, eu quero que anular um ato lesivo, um ato da administração pública que lesou ali o patrimônio público, histórico, cultural. Então, eu vou ajuizar uma ação popular. São 5 remédios constitucionais. Lembrando que os dois habeas corpus e habeas data, eles são o quê? Gratuitos. Tá? São gratuitos. A ação popular também ela é gratuita, mas nós temos uma exceção, exceto se o autor estiver de má fé, beleza? Mas gratuito habeas corpus e habeas data, não há o que se falar em pagamento de emolumentos ou custas jurisdicionais para sua impetração. Bacana? Bom, vamos à questão 3. Vamos lá. Para responder à questão, considere a Constituição Federal de 88. Um grupo de pessoas protetoras de animais quer se reunir pacificamente sem armas. Então, a questão agora que já sabemos vai cobrar o direito de reunião, né? Em local aberto ao público para defender ideias que os beneficiam. Essa reunião pode acontecer. Primeiro, precisamos lembrar que o direito de reunião é um direito garantido pela Constituição e não precisa de uma autorização. Então, eu não preciso pedir uma autorização para o Estado para que eu possa exercer o meu direito de reunião. Agora, eu preciso avisar previamente para não frustrar uma reunião também, né, convocada para o mesmo local, marcada para o mesmo local, para não ter problema, para não ter bagunça. Então, o único requisito que o Constituinte de 88 traz para o exercício do direito de reunião é exatamente o aviso prévio. Eu preciso avisar previamente para fins de organização. Então, vamos lá. Diz assim, ó, letra A, desde que a convocação da reunião tenha sido realizada por uma associação criada e aprovada, na forma da lei, por autoridade competente, sendo apenas exigido prévio aviso a essa autoridade. Pessoal, eu preciso ter uma convocação feita por uma associação criada e aprovada na forma da lei? Não. O direito de reunião, pessoal, ele é um direito de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu não preciso, por exemplo, ali de uma formalidade, não precisa isso.
qualquer pessoa pode solicitar o seu direito de reunião. Vamos junto? Então ficou errado aqui a letra A. Letra B, desde que convocada a reunião, desde que a convocação da reunião tenha sido realizada por uma associação criada e aprovada, está errado, tá? Está errado, porque, mais uma vez, assim como a outra, está dizendo que eu só posso exercer o direito de reunião se for por uma associação criada, não. Aqui o examinador tenta te induzir ao erro, fazendo o comparativo ou a confusão entre direito de reunião e direito de associação, que não se confundem, tá? Direito de reunião é uma coisa, direito de associação é outra coisa totalmente diferente. Direito de reunião. Não é que eu tenho direito de reunião? Quando eu quero agrupar pessoas com ideais em comum. Né? Direito de associação de outra coisa. É agrupamento de pessoas com ideais também em comum, mas é marcado pela formalidade da criação através do registro de um ato constitutivo em cartório. Veja que a associação é mais complexa, a reunião é mais precária. Fiz a reunião, eu avisei previamente as autoridades para fins de organização e está tudo certo, ok? Letra C, independentemente de autorização e de aviso prévio. Beleza, até aqui tudo bem, né? Porque o direito de reunião não precisa de autorização. Agora, avisar previamente, precisa. Eu preciso avisar previamente para fins de organização e para que não frustre uma reunião convocada anteriormente para o mesmo local e horário. Letra D, desde que haja autorização, opa, já está errado, porque eu não preciso de autorização. Independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada por um mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, está aqui o gabarito letra E de estou preparado, tudo bem? Questãozinha, ó, mamão com açúcar, com certeza vai cair na prova e você vai acertar. Vamos lá, nós vamos encontrar onde? Artigo 5º, inciso 16. Lá nós vamos encontrar o direito de reunião. Nos seguintes termos, todos podem reunir pacificamente sem armas, não pode ter armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não preciso de uma autorização do poder público para criar uma reunião. Não precisa. Eu só preciso avisar previamente. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, sendo apenas exigido o quê? O aviso prévio. Eu preciso somente avisar previamente para não ter ali, repito, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de problema na reunião. Beleza. Vamos à questão 4. Todas as alternativas abaixo são proibidas pela Constituição, exceto. Questãozinha de penas, tá? Pessoal, quais são as penas que são proibidas pela Constituição? A letra A fala, trabalhos forçados. Ok, nós temos de fato, trabalho forçado vai ser de fato ali proibido. Muita gente tem dificuldade no exceto, né? Professor, quando aparece o exceto, eu perdo questão. Vamos lá. Se tiver problema no exceto, né? Corta o exceto, coloca no finalzinho aqui, ó. Não são penas proibidas pela Constituição Federal. Olha aí. Aí fica fácil, né? Beleza? Então, ó, não são proibidas. A pena de trabalho, pena de caráter perpétuo é proibida? É proibida. Beleza? Penas cruéis no Brasil não pode ter pena cruel. Pena de banimento também não pode ter pena de banimento. Agora, a pena restritiva de direito, ela pode acontecer. Então, não são penas proibidas pela Constituição. As penas restritivas de direito, professor, PRD, o que é isso? Pena restritiva de direito, como por exemplo, prestar serviços à comunidade. É uma pena restritiva de direito, tá? Uma pena restritiva de direito é prestar serviço à comunidade, por exemplo. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, PL, pena privativa de liberdade, como, por exemplo, a reclusão, a detenção, mas também nós temos pena restritiva de direito. Por exemplo, o exemplo aqui, ó, o exemplo vai ser serviço à comunidade. Então, no Brasil nós temos, agora, só nós não temos essas demais, inclusive por preceito constitucional. Veja comigo aqui, ó. Eu tenho dois incisos que é importante a gente fazer o contraponto, porque são penas que são autorizadas pelo modelo constitucional brasileiro, outros são penas que não são autorizadas pelo modelo constitucional brasileiro, tá? Inclusive pena de morte. Pena de morte, pode ou não pode? Não, não pode, é proibido, salvo no caso de guerra declarada. Então vamos lá, a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. Quais são as penas que pode? Privação, restrição da liberdade, perda de bens, multa,
prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, aqui são penas que o que? Pode. Beleza? Mas a Constituição vai também trazer penas que são proibidas. São elas: a pena de morte não pode, só no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 29. Não pode pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento ou cruel. Então, aqui são penas que não podem acontecer no Brasil. Tá legal? Então, guarda isso, questãozinha bem bacana. Próxima questão, questão 5. Com referência à Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. É vedada a manifestação do pensamento sendo livre anonimato. Ó, cuidado. Ele trocou, o examinador aqui, ele trocou. Ele vai dizer que é vedado. Não, não é vedado, é permitido. Aqui o correto seria: é permitido a manifestação do pensamento. Eu posso manifestar meu pensamento através de uma obra de arte, através de qualquer forma, de um vídeo. Então, a manifestação do pensamento no Brasil é perfeitamente permitido quanto a isso, né? Agora, é vedado o anonimato, então não é livre, sendo vedado o anonimato. Então, eu preciso, se eu fizer um vídeo manifestando meu pensamento acerca de algum tipo de assunto ou conteúdo, eu preciso dizer quem eu sou. Por que a Constituição veda o anonimato? Eu não posso fazer a minha manifestação de pensamento em anonimato. Porque se a sua manifestação de pensamento vier, porventura, violar direito de terceiro, você vai ser responsabilizado, civil, penal ou administrativamente. Por isso é que nós temos a proibição do anonimato, tá? Então, a primeira aqui já fica o quê? Errada. Errada. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Olha aí, eu posso criar uma associação de jogadores de sinuca? Posso. Posso criar uma associação de moradores do bairro X? Posso. Posso criar associação de traficantes de armas ou drogas? Já não posso. Porque o objeto social de uma associação, ela sempre tem que ser o quê? Lícito, tá? Então, não é permitido uma associação com fins ilícitos, tá? E também não é permitido de caráter paramilitar. Anota isso. Agora, a questão falou assim, ó, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Beleza? Nesse caso, ok. 3. É garantido o direito de propriedade também. É garantido também o direito de propriedade. Mas aqui eu vou puxar aqui um adendo para a gente fazer uma revisãozinha rápida sobre a desapropriação. De um lado, a Constituição Federal garante o direito de propriedade, mas também ela relativiza o direito de propriedade em algumas situações. Eu quero citar 4, que sempre vem nas provas. A primeira delas é o Instituto da Desapropriação. A desapropriação, ela se dá por NUI, ó o macetinho aí, ó, por necessidade, utilidade e interesse social. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social, tá? Então, nesse caso, quando por necessidade, exemplo, a construção de uma ponte, de um hospital, no local em que está situada a sua casa, o poder público ele pode desapropriar, tomar sua propriedade, mas ele tem que fazer o pagamento de uma indenização. A indenização ela tem que ser justa e ela tem que ser prévia e tem que ser em dinheiro, tá? E tem que ser em dinheiro. Essa é a regra, mas nem sempre vai ser em dinheiro. Por quê? Nós vamos explicar. Em dinheiro, tá? Salvo os casos de desapropriação com a finalidade de reforma agrária. E nesse caso pode ser feito por meio, a indenização paga por meio de títulos da dívida agrária brasileira. Então, nesse caso, tem que ser justa, prévia em dinheiro. Então, aqui nós temos o Instituto da Desapropriação. Existe um outro instituto que está na Constituição que também relativiza o direito de propriedade. Ou seja, o Estado avançando a nossa propriedade. Pode? Pode. Está lá na requisição administrativa. Só que na requisição administrativa nós temos a situação de iminente perigo público, tá?
iminente perigo público também gera direito à indenização somente se tiver o quê? Dano. E a indenização ela vai ser depois, ou seja, ulterior. Então, aqui é diferente da desapropriação. Na desapropriação, o Estado toma sua propriedade definitivamente. Na requisição administrativa, não. É uma situação de iminente perigo público. Em iminente perigo público, a autoridade pública poderá usar temporariamente a nossa propriedade, né, sendo garantido o direito ulterior, ulterior, depois garantido o direito ulterior, no caso, né, de dano. A indenização pode ser ulterior no caso de dano. Então, veja que 2 pontos que sempre vem nas provas. Então, o gabarito aqui ficou tranquilo, letra D de dado, apenas 2 e 3 estão corretos, tá bom? Lá no artigo 5º é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É plena liberdade de associação para fins lícitos e é proibida de caráter paramilitar. E é garantido o direito de propriedade, com aquelas observações que acabamos de ver. Beleza? Vamos agora à questão 6. Ele vai trazer para a gente algumas proposições e a gente vai buscar o gabarito. Com base nas disposições do texto constitucional, assinale verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Primeira, não há exceção no texto constitucional acerca da proibição de pena de morte no território brasileiro. Nós aprendemos que sim. Quando ele fala que não há, é errado. No caso de guerra declarada. Quer dizer o quê? Que eu posso ter pena de morte no caso de guerra declarada. Então, quando ele fala que não há, isso aqui está o quê? Isso aqui está falso. Beleza? A pena será cumprida nos estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado. Beleza. Aqui é um princípio chamado de individualização. É o princípio chamado de individualização da pena. Cada pena vai ser cumprida a depender da natureza do delito, se for delito mais grave, menos grave, a depender da idade do apenado e do sexo do apenado. Eu não posso colocar mulher, homem, adolescente, adulto. Por quê? Porque isso vai comprometer a finalidade principal da reabilitação quando a gente fala em execução penal. Então, nesse caso aqui, nós temos que estar verdadeiro. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Também é verdadeiro. Eu não posso utilizar no processo judicial nenhuma prova que seja objeto de ilícito. De fato, a Constituição traz isso para a gente. Gabarito vai ser o quê? Letra A de aprovado. FVV. Bacana? Então tá aí. Nós vamos encontrar isso lá no artigo 5º, no inciso 47, que diz: não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do 84-29. Aí nós temos que a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito. Primeiro critério para distinguir ali a separação de apenados, a idade e o sexo, tá? E mais na frente, lá no 56, nós vamos encontrar: não pode, é inadmissível no processo as provas obtidas por meio de ilícito, né? Beleza, mais uma questão resolvida. Vamos à próxima. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, letra A liberdade de manifestação de pensamento, assegurando o anonimato daquele que divulga informações por meios eletrônicos. Nós vimos que é vedado o anonimato. Nós aprendemos que o Constituinte ele vai rechaçar o anonimato, por quê? Para fins de responsabilidade, tá? Então aqui já fica errado aqui a letra A. Letra B, a inviolabilidade das liberdades de consciência e de crenças, sendo restrito o livre exercício dos cultos religiosos. Perfeito, pessoal. Opa, a violabilidade não, correto seria a inviolabilidade. Olha aí, ó, correto seria a inviolabilidade. Nós vamos encontrar aqui no artigo 5º, inciso, o principal, inciso 6, inciso 7, inciso 8, todos da Constituição no artigo 5º. Nós vamos encontrar a liberdade religiosa, pensamento filosófico e político que impera no Brasil.
Então, no nosso país, nós temos a inviolabilidade. Não é violabilidade, como a questão trouxe. Ó. Violabilidade da liberdade de consciência e de crença. Não. O Brasil é um Estado laico, um Estado leigo ou não confissional, ou seja, o Brasil não tem uma religião oficial. Tá? E o artigo 5º, inciso 8º, esse aqui é um dos mais recorrentes nas provas, ele fala sobre a escusa de consciência. O que é isso? É a desculpa de consciência para não cumprir a obrigação legal a todos imposta. O voto. Eu não posso utilizar como desculpa de não votar o fato de eu ser da religião X, do pensamento político filosófico YZ. Não pode. Salvo se tiver a possibilidade de cumprir prestação alternativa. Então, a escusa de consciência, ela traz a possibilidade de você alegar imperativo de consciência, religião ou crença, se tiver uma prestação alternativa. Eu só posso alegar que eu não posso votar naquele dia porque minha religião não permite, se tiver uma outra forma de eu cumprir aquela obrigação legal a todos imposta. Só que, como não existe, você não pode alegar imperativo de consciência. Lembrando que o não cumprimento da prestação alternativa pode gerar a perda dos direitos políticos. Então, aqui está errado. Letra C, a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, excluindo o direito de indenização pelo dano material. Não, não é excluindo. De fato, nós temos a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, que são atributos da personalidade. Todas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, no que couber, têm esses atributos. Claro que a pessoa jurídica no que couber, mas pessoa física tem intimidade, tem vida privada, tem honra, tem imagem. Então, tudo isso aqui é garantido. Por quê? Pelo fato de serem pessoas. E todas as vezes que tiver uma violação a esse direito, gera a possibilidade do pleito de indenização por eventual dano moral ou material. Tá? Quando a questão fala excluindo, ficou errado. Então, letra A, letra B, letra C está errado. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação independe de censura ou licença. Beleza, pessoal. No Brasil, nós não temos nem censura e nem licença. Eu não preciso de uma autorização para quê? Para expressar minha atividade intelectual, artística ou científica. Nós temos uma liberdade de expressão no Brasil, tá? Então, letra D de dado é o nosso gabarito. Nós vamos encontrar isso aonde? Lá no artigo 5º, inciso 9, que fala é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Agora, olha só, independentemente de censura e de licença. Então, no Brasil, já nota que isso é uma regra bem recorrente nas provas, no Brasil nós não temos nem censura e tampouco licença. Tá legal? Vamos lá, mais uma. A garantia condicional da inviolabilidade domiciliar. Nós vamos encontrar a inviolabilidade domiciliar no artigo 5º, inciso 11, tá? Que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem um consentimento do morador, salvo 3 situações: flagrante delito, para prestar socorro em caso de desastre, ou por ordem judicial durante o dia. Tá legal? A questão fala assim, ó, abrange não só a residência dos indivíduos, mas também o seu local de trabalho. Pessoal, aqui eu já tenho o gabarito da questão, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele, para o conceito de casa, porque lá no texto constitucional nós vamos encontrar a expressão casa. A casa é asilo inviolável. Só que o STF ele vai dilatar o conceito de casa. O Supremo Tribunal Federal ele vai dizer assim, olha, embora a Constituição traga ali somente o conceito de casa, ela tem que ser entendida sob um ponto de vista mais amplo. Porque casa é todo e qualquer local de acesso restrito ao dono. Então, casa pode ser consultório, pode ser o escritório, pode ser uma garagem, pode ser uma oficina, ou seja, local de trabalho. O Supremo Tribunal Federal ele vai ampliar o espectro de aplicabilidade do conceito casa previsto no artigo 5º, inciso 11. Tá? Então, está correto aqui. Bora ver aqui a letra B. Impede que se preste socorro no interior de residência se houver discordância do morador à entrada de pessoas. Não. Por quê? Porque a inviolabilidade do domicílio ela é relativizada por 3 situações. O flagrante,
delito, para prestar socorro no caso de desastre ou para cumprir ordem judicial. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode entrar na sua casa independentemente da sua vontade. Se tiver, por exemplo, acontecendo crime ou acabou de acontecer no interior daquela residência, por exemplo, que é o flagrante, ou para prestar socorro no caso de desastre. Lembrando que é qualquer hora do dia ou da noite. Agora, para cumprir ordem judicial, só durante o dia. Beleza? Então, ó, impede que preste socorro. Não, não impede não, ficou errado. Letra B está fora a letra B. Dirige-se apenas a autoridades e agentes públicos, não pessoas privadas. E não pessoas privadas. É errado. Também a pessoas privadas também. Não se aplica durante o dia e noite, em caso de cumprimento de ordem judicial. Opa, não se aplica? Aplica durante o dia. Então ficou errado. Deve ser observada mesmo quando houver discordância do morador. Se tiver discordância do morador, não precisa ser observada. Por quê? Porque aqui nós temos as 3 situações de relativização do direito à inviolabilidade domiciliar. Letra A de aprovado. Tá legal? Boa! Olha aí, artigo 5º, inciso 11. A casa. Olha aí como o texto constitucional traz a expressão casa, né? Aí nós aprendemos que o Supremo vai abranger esse conceito. É asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Beleza? Questão 9. Esmeralda foi vítima de racismo. Opa, já vai aqui, ó, circulando isso aqui, colocando destaque. Fala em racismo, né? Grave, racismo é grave. É um crime punido com reclusão, é um crime imprescritível, inafiançável, é grave. Durante uma manifestação em favor da liberdade de expressão, ao procurar um advogado para ampará-la, foi informada corretamente que, questãozinha sobre racismo, tá? A letra A fala assim, ó, o racismo é imprescritível, mas sujeito à fiança. Não, o racismo, ele é punido com reclusão, ele é imprescritível, ele também é inafiançável. Se é inafiançável é porque ele o quê, pessoal? Não cabe fiança. Então, ó, mais sujeito à fiança? Não, letra A fica fora. A Constituição garante a liberdade de manifestação do pensamento admitida em casos excepcionais e anonimato. Nada a ver. Claro que não, nós vimos que não. O crime de racismo poderá ser punido com pena de banimento, que foi que nós vimos, que não há pena de banimento no nosso sistema punitivo brasileiro. Então, falso aqui. A liberdade de manifestação do pensamento tem caráter absoluto. Claro que não, não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Todos os direitos podem ser relativizados, tá? Ressalvado a questão relacionada, porque não é nenhum direito. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nesse caso, alguns autores entendem que nesse caso é absoluto porque não tem exceção. Não existe nenhuma situação que autorize alguém a praticar tortura, tratamento desumano ou degradante. De fato, não tem exceção. Mas todos os demais direitos são marcados pela característica da relatividade. Podem ser ali relativizados. Então, tem caráter absoluto? Não tem, tá? A Carta Magna assegura o direito de resposta, devendo ser proporcional ao agravo, sem prejuízo de eventual indenização por dano material, moral ou imagem. Beleza, pessoal. Aqui vai ser o direito de resposta. O direito de resposta é o direito que todos nós temos de desdizer uma situação que foi dita contra a minha pessoa. Então, o direito de resposta ele é proporcional ao agravo, então eu não posso fazer um contra-ataque. O direito de resposta ele precisa também ser exercido e ele não elide, ele não afasta a pretensão de indenização, ele é cumulativo. Então, quando o Joãozinho ele exerce o direito de resposta, mesmo ele exercendo direito de resposta, ele terá direito à responsabilização daquele que o injuriou, por exemplo, por meio de uma indenização. Então, a indenização ela é cumulativa ao direito de resposta. Não é que, eu exerci o meu direito de resposta e isso vai dizer que eu não tenho direito à indenização. Não. O direito de resposta ele é cumulativo com o direito à indenização, tá? Então, letra E é o nosso gabarito, é de estou preparado, beleza? Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento sendo verdade anonimato, já vimos.
É assegurado o direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo. Então, a ideia do direito de resposta somente eu desdizer aquilo que foi dito contra a minha pessoa, não cabe qualquer tipo de contra-ataque. Além, ou seja, é cumulativo, mas a indenização por dano material, moral ou à imagem, que eventualmente a pessoa tiver sofrido. E o crime de racismo, hein, professor? Racismo é inafiançável, é imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E não haverá penas de banimento no ordenamento brasileiro, tá bom? Beleza. Agora a questão 10, questão que a gente passa a estudar lá no artigo 227 da Constituição, que fala sobre a proteção da família, criança, direitos dos idosos. E aqui, antes de fazer a questão, eu quero só rememorar com vocês alguns parágrafos importantes. Olha o primeiro deles aí, ó. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Proteção especial de quem? Das crianças e adolescentes, tá? Pessoal, a pergunta que a gente precisa fazer é: criança ou adolescente pode trabalhar? Criança não pode trabalhar. Criança é indivíduo de 0 a 12 incompleto, tamo junto? Adolescente de 12 até os 18 anos. Até 18, tá? 18 em diante já não é menor. E como é que fica a questão do trabalho? O adolescente ele pode começar a trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos ele pode trabalhar como aprendiz. Nós vamos encontrar isso aonde? Lá na Constituição Federal. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado disposto no artigo 7, inciso 33. Quando eu vou lá no 733, ele vai dizer: é proibir o trabalho noturno, perigoso e insalubre para os menores de 18 e qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir do 14. O que é isso? Bora organizar as ideias? A partir do 14 eu posso aprendiz. A partir dos 16 eu posso trabalhar desde que não seja em atividades penosas, perigosas e insalubres, tá? Não pode, beleza? Então, a partir do 16 eu posso trabalhar, tá? Desde que não seja essas atividades. Então, eu posso admitir um garoto com 14 anos de idade? Pode, na condição de aprendiz. Eu posso admitir uma pessoa com 16 anos? Posso. Não necessariamente como aprendiz, mas ele não pode trabalhar em situação perigosa, insalubre e penosa. Então, ele não pode trabalhar no posto de combustível, como frentista, porque aquilo é insalubre. Ele não pode trabalhar como, por exemplo, à noite. Por quê? Porque aí são situações que vão colocar em risco a saúde, tá? E a segurança daquele menor. Por isso é que não pode. E lá no 2273, combinado com 733, né, nós temos esses dispositivos. Lá no 227 da Constituição, que continua falando sobre os direitos da pessoa idosa, direito da família e direito ali das crianças, né? Nós vamos encontrar o quê? A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei e estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte dos estrangeiros. Olha aí. O estrangeiro, ele pode adotar criança ou adolescente brasileiro? Pode, desde que cumpra o regramento. Então, a adoção será assistida pelo poder público. A adoção é perfeitamente possível no Brasil. E vai ser assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições por parte do estrangeiro. Qualquer questão que porventura venha dizer que a adoção ela não é permitida para estrangeiro, está errado. Pode, desde que cumpridas as casos e condições previstas na norma. Outro ponto importante é a não distinção de filhos havidos na relação do casamento. Não há distinção de qualquer natureza e não pode, inclusive, ter qualquer discriminação dos filhos havidos ou não em uma unidade familiar de casamento. Lá no parágrafo 6º, nós vamos encontrar isso. Os filhos, havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Filho adotado, filho por casamento, não importa. Mesmos direitos e qualificações. E proíbe-se o Constituinte, dizendo, né, que proíbe qualquer tipo de designação discriminatória à afiliação. Bom, e ainda no 226 fala sobre a família.
Pessoal, a família é a base da sociedade brasileira. O Estado protege a família. São pontos que a gente precisa lembrar. A família é a base da sociedade e tem proteção especial pelo Estado. O casamento civil é gratuita a celebração. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. 2 pontos que a gente também tem que lembrar. A família é a base da sociedade brasileira e o Estado protege a todo momento a família. Tá? 230. A família, a sociedade e o Estado têm um dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida. Também nós temos lá no 230 da Constituição a proteção dos direitos da pessoa idosa. Lembrando que considera-se pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. Tá? Professor, todos os direitos dos idosos são direcionados para aqueles que têm acima de 60? Não. Estou falando que idoso é a partir de 60. Mas, por exemplo, o direito da gratuidade de transporte coletivo é 65 em diante. Tá? O direito, por exemplo, a benefício de prestação continuada como LOA, 65 em diante. Então, veja, eu preciso observar isso na hora da prova. O direito relativo, por exemplo, à prioridade especial acima de 80 anos de idade. Mas idoso tem a proteção do Estado, considera-se idoso a partir de 60. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Tá? Aos maiores de 65 anos é garantida transporte coletivos urbanos, a gratuidade no transporte coletivo urbano. 65. Então, veja que maior de 65, mais idoso é considerado 60. Ok? Então, com isso, a gente vai resolver a questão. A questão fala assim, pessoal, ó, letra A, a respeito do direito à família, criança, adolescente, jovem, idoso, a Constituição Federal dispõe expressamente que o direito à proteção especial deverá contemplar o direito ao jovem ao pleno emprego e idade mínima de 16 anos para admissão ao trabalho. A idade mínima você aprendeu que é a partir dos 14 anos, tá? Na condição de aprendiz. Então ficou errado. A adoção será regulamentada pelo poder público e deverá tomar as medidas cabíveis para evitar sua prática por prática de estrangeiros. Não, claro que não. O estrangeiro pode adotar? Pode, desde que cumpra os regramentos previstos na própria lei. Os filhos havidos ou não na relação do casamento e por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, devendo a lei dispor os privilégios e distinções. Não o contrário. A lei ela vai vedar qualquer tipo de discriminação. Isso seria discriminar. Então não pode. Tá? Então aqui também ficou errado. O casamento civil terá sua celebração garantida de forma gratuita e o casamento religioso não poderá ter efeito civil. Pode sim. O casamento religioso ele pode ter efeito civil. Muitas vezes o casamento na igreja tem ali um tabelião para certificar ali aquela união, tá? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares e maior de 65 é garantida a gratuidade de transporte coletivo. Então veja que aqui a questão colocou 2 remissões constitucionais em uma única alternativa. Então tá aí, letra E de estou preparado, mais uma vez é o gabarito aqui da nossa questão. Vamos lá. Próxima questãozinha. É decretado pelo presidente da República, buscando preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social em área restrita e determinada, atingida por calamidade de grandes proporções de natureza. Pessoal, aqui nós estamos diante de quê? Diante da proteção do Estado e das instituições democráticas. Nesse caso, a Constituição Federal vai trazer alguns instrumentos, como, por exemplo, o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal. O estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal são situações que vão garantir a manutenção da ordem quando estiverem elas ali prejudicadas por qualquer ato de instabilidade. Tá legal? Pois bem, lembrar que o estado de defesa, o presidente da República, de cara, ele decreta. Ó, o macetinho, ó, decreta. Por quê? Defesa desde decreta. O estado de sítio, o presidente da República, ele não decreta, ele pede autorização para o Congresso Nacional para que ele possa decretar. Então, no estado de sítio, ele é uma situação que ele pede autorização para o Congresso. O estado de sítio, por exemplo, situação de guerra, situação mais grave. Agora,
situação relacionada à manutenção da ordem pública, paz sociais, em situação de calamidade, o presidente da República ele vai decretar o estado de defesa. Então veja que aqui ele já diz, ó, você já mata aqui, ó, decretado pelo presidente da República. Quem é que decreta diretamente o que decreta diretamente o presidente da República na situação de calamidade pública? Estado de defesa. Letra A de aprovado. Nós vamos encontrar isso lá no artigo 136. O presidente da República pode ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos ou determinados a ordem pública, a paz sociais ameaçados por grave ou iminente instabilidade institucional atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, a situação aqui já não é uma situação de conflito armado, é uma situação menos grave. Por isso é que, mais uma vez, o estado de defesa, o presidente da República vai lá e decreta. Legal? Beleza. 12. João, após ser aprovado em um certame público, passou a ocupar um cargo público em instituição responsável pelo policiamento ostensivo, pela preservação da ordem pública. Questão lá do 144 da Constituição, que fala sobre as instituições que vão manter ali a Constituição, a segurança pública. E lá nós temos, dentre outras instituições, a Polícia Militar, com a possibilidade, com a missão, vamos dizer assim, a Polícia Militar dos Estados tem a missão de manter o policiamento ostensivo, que é aquele policiamento que vai buscar a prevenção. Então, quando a gente fala em policiamento ostensivo, é o policiamento preventivo. Policiamento que vai prevenir a ocorrência de crime. Por isso que a polícia está na rua, tá bom? Para prevenir crime. Diferentemente da Polícia Civil, que é repressivo, que é polícia judiciária. Então, antes que o crime aconteça, para prevenir, tá? Nós temos o quê? Nós temos a Polícia Militar, ou preservação da ordem pública. A ordem pública é o cumprimento das leis, o cumprimento de tudo aquilo que faz parte do arcabouço jurídico daquele Estado. Então, aqui nós temos letra C como gabarito. Então, lá no parágrafo 5º do 144, as polícias militares cabem. Então, ó, as PMs cabem a polícia ostensiva, né, que é o policiamento preventivo, e a preservação da ordem pública. Então, é importante termos isso. Corpo de bombeiro. O que é que os corpos de bombeiros vão fazer? Além dos corpos de bombeiro, que vai buscar ali a proteção da defesa civil, a defesa das pessoas diante de agravos que poderão eventualmente acontecer. Tá? 13. Ana, Maria e Joana realizaram uma pesquisa em relação a 2 pontos de distanciamento e aproximação existentes entre estado de defesa e o estado de sítio. Ana defendia que, a perspectiva temporal, o estado de defesa tem maior extensão do que o estado de sítio. Ana sustentava que a decretação de estado de defesa deve ser referendada pelo Congresso Nacional. Já está errado. Tá? A Maria já está errada, porque a Maria sustentava que a decretação de estado de defesa deve ser referendada. Não precisa ser referendada pelo Congresso Nacional. Tudo bem? Então, ó, referendado, tá certo, né, pessoal? Referendado porque depois tem que ser confirmado, tá certo. O presidente da República decreta o estado de defesa, que depois é que vai ser referendado pelo Congresso, enquanto a decretação do estado de sítio deve ser autorizada. Perfeito, perfeito. Então, o estado de sítio tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional. O estado de defesa, ambos são decretados pelo presidente, tá, galera? Ele deve ser referendado pelo Congresso Nacional. Referendado por quê? Porque o Congresso Nacional, depois de decretado, é que vai confirmar ou não, tá? Então, até aqui, a Maria está correta, né? A Maria está certinha. Já a Ana, que ela ficou, a Ana disse, defendia na perspectiva temporal que o estado de defesa tem maior extensão do que o estado de sítio. Não, né? Mas vamos ver. Aí vem. Por fim, Joana defendia que
tanto o estado de defesa como o estado de sítio pode ser permitida a busca e apreensão em domicílio. E aí, ambas permite a busca e a apreensão em domicílio. O que a Constituição Federal traz para a gente? Vamos lá. Primeiro, olha o comparativo aí, ó. O estado de defesa tem a duração máxima de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso, estado de defesa. Situação mais ou menos grave? Menos grave. Agora, olha o estado de sítio. Estado de sítio pode ter duração de até 30 dias inicialmente, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de até 30 dias. Então, qual é o período que dura mais? É o de mais situação grave. Conflito armado, estado de sítio, 30 dias, podendo ser prorrogado sucessivamente por mais 30 dias, mais 30 dias. Já está a defesa, não. É prorrogado uma única vez. Tudo bem? Então, não é a mesma coisa. Eu posso falar aqui que a Ana está errada. Tá bom? Por quê? Porque o estado de defesa é de maior extensão. Não. É o estado de sítio que é de maior extensão, que é 30, mais 30, possível mais 30. E o estado de defesa, somente 30 mais 30, uma única vez. Beleza? Então, a Ana está errada. Então, aqui, ó, Ana está o quê? Errada. Beleza. Nós vimos que a Maria está certa, porque, de fato, o estado de defesa, ele precisa ser referendado pelo Congresso, né? Ok. E o que foi que a Joana falou? A Joana falou que no estado de sítio pode acontecer as limitações de direitos. Ó, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio pode ser permitida a busca e apreensão em domicílio. Durante o estado de defesa, a medida pode ser tomada para restabelecer a ordem pública e a paz social. Tá? Então, tá aí pontos importantes. Gabarita a nossa questão. Gabarito, apenas Maria está correta. Beleza? O que foi que cadê? No finalzinho aqui, ó. Por fim, Joana defendia que tanto o estado de defesa como o estado de sítio permitida a busca e apreensão em domicílio. Tá errado, né, pessoal? Tá errado. Por quê, ó? E foi que, deixa eu pegar esses dois pontos aqui que nós não vimos, ó. Decretação do estado de defesa deve ser comunicada ao Congresso Nacional. Então, como é que funciona? O presidente decreta e comunica para referendo no Congresso. Tá? No estado de sítio, o presidente solicita autorização. Por quê? Só você lembrar, é a situação mais grave. Estado de sítio mais grave, então o presidente não pode decretar. Ele pede autorização para o Congresso Nacional. Essa é a diferença. Qual o macetinho? No estado de defesa, o presidente decreta. Já era. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, pode ser permitida a busca e apreensão em domicílio. Durante o estado de defesa, a medida pode ser tomada para restabelecer a ordem pública e a paz social. O que foi que a nossa amiga falou aqui, ó. Por fim, Joana defendia que tanto no estado de defesa como no estado de sítio, pode ser permitida a busca e apreensão em domicílio. A Ana, cadê? Deixa eu colocar aqui o nome dela. A Joana também está certa. Concorda comigo? A Joana. Então, quem estão certas aqui? Maria e Jo. É isso? Não, não, não. O que está errado aqui quando a Joana fala? Ó, defende que tanto o ED como o estado de sítio podem permitir busca e apreensão em domicílio. Podem permitir, mas ela está incompleta, porque uma permite busca e apreensão para uma finalidade, que é estabelecer a ordem, e outra para outra finalidade. Ficou errado aqui a Joana. Então, a Joana aqui, ó, errada. Então, quem é que está correto aqui? Somente a Maria, letra B de bola. Excelente questão, tá, pessoal? Excelente questão, tá? Então, fique atento com relação a esses tópicos aqui. Mais uma. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a Polícia Federal ela tem a função tanto de polícia ostensiva como polícia opressiva. Ela tanto investiga como ela busca não ocorrência de crimes que estão sob competência da Polícia Federal. Instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, é estruturada em carreira. Destina-se exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Embora tenha a expressão exclusivamente, está correto. Por quê? Os interesses da União, quando violados, serão investigados pela Polícia Federal.
crimes em desfavor da União Federal são investigados pela Polícia Federal, letra A de aprovado. Tá bom? Patrulhamento ostensivo das ferrovias. Não, é Polícia Ferroviária Federal. Exercer justamente com a Guarda Nacional as funções de Polícia Judiciária. Não. Garantia de segurança de estabelecimentos penais federais. Aqui eu tenho uma Polícia Penal que vai fazer isso, tá? Vamos lá para mais uma questão. Constituição Federal, o artigo que trata das Forças Armadas, define que ficam isentas do serviço militar obrigatório em tempos de paz. Quem é que em tempos de paz é isento do serviço militar obrigatório? Claro, as mulheres, e aí você não pode esquecer, os eclesiásticos, tá? Professor, os eclesiásticos, sim. Os eclesiásticos, eles também, por questões religiosas, podem ficar desobrigados ao serviço militar obrigatório. Nós vamos encontrar isso aonde? Lá no parágrafo 2º. As mulheres eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhe atribuir. Cuidado, que os eclesiásticos, por questões religiosas, podem se eximir do serviço militar obrigatório, mas tem uma prestação alternativa. Tá legal? Então, o gabarito vai ser, questãozinha excelente também, lá, letra D de dado. Meus queridos, eu encerro mais uma aulinha. Eu encontro vocês nos próximos eventos aqui do Estou Preparado. Forte abraço, excelente prova para vocês. Tamo junto, pessoal. É reta final, concurso Guarda Municipal de Rio Largo. Lives exclusivas para você ficar super bem preparado para essas provas. E não esqueça, no dia 20 de setembro tem revisaço. Vamos trabalhar tema do edital, foco total na Bankindec. Então aproveite bem essa live, essa transmissão e garanta já o seu ingresso nesse aulão Prime, mais de 5 horas com resolução de questões. O Conselho Disciplinado vai participar desse mega aulão online.